Caso 3, liquidação antecipada de financiamento, parte 8, questão 7 e resolução. Questão 7. Na estratégia de aplicar os recursos no mercado financeiro, a empresa poderia, adicionalmente ao que foi feito anteriormente, proteger-se contra oscilações nas taxas de juros. Considerando as taxas DI cotadas em mercado futuro de juros na tabela abaixo, responda às questões que vêm em seguida. Então vejo que aqui está a curva de juros para essa data, aqui nesta data a curva de juros era esta, ou seja, a empresa com o mercado futuro de juros consegue garantir taxas melhores de aplicação, não apenas a taxa do CDI, que é o CDI diário, o CDI para o dia que a empresa está. Qual é o risco da empresa em relação às taxas de juros? Como a empresa terá recursos aplicados no DI over, o risco é o de queda das taxas de juros, o que geraria uma receita financeira menor do que esperado inicialmente, impossibilitando que ela liquidasse todas as parcelas do financiamento com a quantia que havia sido aplicada. Qual a estratégia para evitar este risco? Aplicar os recursos no DI over e proteger as taxas futuras com contratos futuros de DI, vendendo taxa e comprando PU. Ou seja, a empresa pega a sua liquidez, deixa aplicado no DI, que é diariamente vai mudando a taxa, porém ela protege-se no mercado futuro de taxas de juros. Monte a planilha indicando a operação original no mercado futuro. Aqui está. Para liquidar o financiamento, a empresa precisa, nos vencimentos, estes valores. Isso aqui é a primeira tabela que nós calculamos, lá na parte 1, a tabela de prestação do financiamento. Então a empresa tem que pensar quanto ela tem que aplicar para liquidar este financiamento. Então este aqui é o PU no vencimento. Aqui está a curva de juros, ou seja, para este vencimento, uns juros de 7,40, para este vencimento, uns juros de 8,18, ou seja, do dia 21/9 até 15/7, 8,18. Do dia 21/9 a 15/7 de 2015, 8,69. E aí a taxa de juros para cada período, da data 0 até a data, o ponto onde está essa taxa, o vértice onde está essa taxa. E aí nós temos o seguinte: no vencimento, a empresa precisa deste PU, deste 516 em 2013, 486 em 2014, sucessivamente. Nós temos os dias úteis das datas aqui, os dias úteis acumulados. Então a empresa precisa, para ter 516 mil em 15/7 de 2013 a 7,40, comprar em 21 de setembro de 2012 PU de 487 mil. Esses 487 mil ela precisa comprar em 21/9 de 2012 para liquidar 516 mil. Para liquidar 486 mil, a empresa precisa em 21/9 comprar 422 mil de PU para liquidar 486 mil. E assim sucessivamente. Então a empresa precisa comprar o equivalente em PU de R$ 2.056.304. Vejam que ela faz estes contratos futuros, comprando PU e ficando vendida em taxa, e simultaneamente ela deixa aplicado em DI os R$ 2.056.304,61. Atenção, aqui nós fizemos as contas quebradas, com contratos quebrados para mostrar que as contas fecham, mas no mercado futuro os contratos não são quebrados. Então, por exemplo, para esse contrato aqui, a empresa conseguiria fazer 500 mil e não em 516, mas nós fizemos as contas com 516 para mostrar que tudo fecha bonitinho, só que o hedge no mercado futuro ele acaba sendo imperfeito porque a empresa não consegue fazer exatamente 516 mil, ela consegue fazer apenas 500 mil por conta do tamanho do contrato. Com base no resultado acima, veja só, a empresa precisa de 2 milhões, se a empresa tiver 2 milhões e 56 mil, e ela tem, porque é uma premissa do exercício que ela tem recurso ocioso em caixa,
Então, se ela deixar 2.056.000 aplicados no DI, lá no banco, aplicado a 100% do DI, e fizer essas operações de futuro de juros no mercado, na BMF, que hoje nessa época era BMF, que hoje é B3, se ela fizer essa aplicação no banco e fizer estes contratos, ela vai liquidar exatamente em cada data essas parcelas, ou seja, com esta quantia, com dinheiro protegido no mercado futuro, ela liquida o financiamento original. Então, comparando, se a empresa for liquidar antecipadamente, ela precisa de 2 milhões, tendo a multa de 1%, ela precisa de 2.083.000. Se ela deixar o recurso aplicado no mercado financeiro, com as taxas protegidas no mercado futuro, ela precisa de menos, ela precisa de R$ 2.056.304,61. E aí vem essa pergunta, com base no resultado, ainda é vantajosa a liquidação antecipada do financiamento? Não, financeiramente não é mais vantajosa a liquidação antecipada. Por quê? Para liquidar antecipadamente, a empresa precisa de 2.083.000. Para deixar o recurso aplicado com proteção no mercado futuro, ela precisa de apenas 2.056.000. Então a resposta, ainda é vantajosa a liquidação antecipada do financiamento? Não. Com base na curva de juros acima, é melhor aplicar o recurso e liquidar as parcelas nos seus vencimentos originais. Porém, a vantagem desta alternativa é muito pequena financeiramente falando, o que pode não se justificar pelo custo operacional de controle destes contratos todos, da dívida, da aplicação financeira e dos contratos futuros de DI. Mais uma pergunta. Considerando que no dia seguinte, mais uma questão, mais um enunciado. Considerando que no dia seguinte todas as taxas de juros convergiram para 7,5% e que permanecerão assim durante toda a operação, demonstra o que aconteceu com a aplicação financeira e com os ajustes de todos os contratos. O que acontecerá com o fluxo de caixa da operação? Veja só, nós fizemos aqui, esta curva aqui, ela é, nesta data, essa curva era real, e nós fizemos uma simulação até grosseira, porque nós tornamos a curva de juros horizontal, mas só para simular o raciocínio, né? Então nós tínhamos a compra do PU em 21/9, o que nós fizemos na tabela anterior, compra do PU em 21/9. Esta é a primeira informação. Nós vamos pegar esta compra do PU em 21/9 e vamos atualizar para o dia seguinte, porque essa mudança de taxa de juros foi do dia 21 para o do dia 22, ou seja, nós tínhamos aquela curva no dia 21/9 e passamos a ter uma nova curva no dia 22/9. Quando há mudança de juros, há ajustes nos contratos futuros. Então nós temos, olha, a compra do PU em 21/9 atualizado para 22/9. E nós teríamos a nova conta do PU em 22/9. Este número aqui, estes números, nós conseguimos chegar pela mesma metodologia anterior. Mas o que mudou? No cálculo anterior, nós usamos essa curva de juros, o PU no vencimento e calculamos em 21/9. Para essa nova conta, nós vamos usar a nova curva de juros, o PU no vencimento é o mesmo, só que aí nós temos um dia útil a menos. Então veja que aqui nós tínhamos 201 dias úteis, nesta nova conta nós temos 200, porque houve passagem de um dia. Então, os valores no dia 22/9 para os vencimentos perderam um dia útil. Então nós vamos calcular o PU em 22/9 da mesma forma que nós calculamos o PU em 21/9, ou seja, considerando o PU lá no vencimento, trazendo a valor presente pelas taxas de juros para cada vértice
e utilizando a quantidade de dias úteis que nós temos no dia 22/9 até o vencimento. Então, se nós pegarmos um novo PU calculado com o PU do dia 21/9 atualizado para o dia 22, essa diferença aqui são os ajustes no dia 22/9. Veja que nós temos um ajuste negativo e ajustes positivos. Por que os ajustes aqui são positivos? Porque as taxas caíram. E por que esse ajuste aqui é negativo? Porque essa taxa específica, para esse vencimento, ela subiu. Ela era 7,40, como está aqui, olha, ela era 7,40 e ela caiu para 7,50, então tem um ajuste negativo. As outras taxas, todas eram altas, maiores que 8, e nesta simulação, elas caíram, essas taxas aqui, todas caíram para 7,5. Quando as taxas caem, nesta operação, os ajustes são positivos. Então, a empresa recebeu de ajuste para todos os contratos, no dia 22/9, R$ 79.943,70. Se nós pegarmos o saldo da aplicação, aqui nós temos um dia de DI. Do dia 21/9 para o dia 22, a empresa, o saldo dela foi corrigido pelo DI, ou seja, ela ganhou um dia de DI. E ela recebeu esse ajuste. Ou seja, no dia seguinte, ela estaria com R$ 2.136.838,52. Se ela... Aí o exercício faz outra suposição forçada, só para a gente testar o raciocínio. Porque senão nós teríamos que fazer todo dia essa conta. Desta data do dia 22/9 até os vencimentos, os juros não se mexeram mais. Então, o que a empresa vai ter? A empresa vai ter esta quantia de recurso ganhando apenas o DI, que passou a ser 7,5%. Se nós pegarmos essa quantia, que é o que ela tem no dia 22/9, e deixarmos aplicado a 7,5%, que estará aplicado a 7,5%, e os juros não se mexerão mais, não terão alteração, ela vai aplicando isto e liquidando o financiamento original. Ela vai chegar a zero, exatamente como nós queríamos. Por que ela chega a zero? Porque aqui no início do raciocínio, nós falamos o seguinte: se a empresa aplicar 2.056.000, ela liquidará todo o financiamento no seu cronograma original. E esta tabela aqui comprova isto. Aqui eu usei um dia para mostrar como são os ajustes no mercado futuro, e depois eu congelei a taxa de juros, porque senão nós tínhamos que fazer cada dia uma conta de ajuste, o que daria muito trabalho e fugiria do exemplo, ele poluiria o exemplo. E aí nós temos a comprovação que esse dinheiro que ela chega no dia 22/9, aplicado a 7,5%, liquidando as parcelas, as prestações originais da dívida, permite que esta aplicação liquide todas as parcelas, ou seja, lá no final ela chega a zero. Então, isso mostrou o quê? Que com R$ 2.056.000 aplicados no DI e com proteção no mercado futuro, permite a empresa liquidar a dívida original. Então está aqui, olha, esse quadro mostra que, aplicando as taxas no mercado futuro, a quantia é suficiente para liquidar toda a operação. Na verdade, foram aplicados esta quantia mais os ajustes recebidos quando a taxa subiu, caiu para 7,5%, que é isso aqui, né? Foi aplicado 2.056.000, mais os ajustes, permitiu com que ela liquidasse toda a prestação. Com isso, nós terminamos a parte 8, questão 7. A parte 9 é um exercício adicional que nós não vamos fazer neste caso, que seria pegar outras curvas de mercado futuro e recalcular os ajustes e fazer para alguns dias adicionais, substituindo o 7,5 da planilha que nós fixamos para este exemplo. Terminamos a parte 9, que é só uma sugestão de exercício adicional. A parte 10, comentários gerais. Primeiro, caso não haja punição para liquidação antecipada,
não é necessário fazer contas para tomar a decisão. Então, pegue aquela primeira situação, lá na parte 2. Nós falamos o seguinte: a empresa pode liquidar antecipadamente sem multa. Se a situação é liquidar antecipadamente sem multa, basta comparar a taxa do financiamento, 8,75, e a taxa a qual está aplicada a sobra de caixa da empresa, 7,36. Então, basta a comparação das taxas que nós podemos tomar a decisão de liquidar ou manter o financiamento. Ou seja, não é preciso fazer planilha nenhuma, fazer conta nenhuma, basta comparar as taxas. À medida que tem multa, a comparação das taxas já não nos dão, a comparação das taxas já não nos dá a decisão. Então, caso haja punição, a multa deve entrar na conta e a simples comparação das taxas não responde o problema. É necessário recorrer aos métodos de TIR e VPL, ou seja, é necessário equacionar o problema, pensar nos fluxos. Então vejo que nós montamos duas óticas. A primeira foi na ótica de manter o financiamento, a segunda foi de liquidar o financiamento antecipadamente. As duas permitem montar a planilha, entender o que está acontecendo e tomar a decisão. E terceiro, caso se considere a possibilidade de se travar as taxas de juros no mercado futuro, uma nova análise deve ser feita, pois a taxa de aplicação não serve mais como parâmetro. Por que a taxa de aplicação não serve mais como parâmetro? Porque o DI é a taxa que eu aplico de hoje para amanhã. Se eu pego a curva futuro de juros, eu estou aplicando a uma taxa daquela curva, que geralmente é maior do que a taxa de hoje para amanhã. Então eu consigo, com o mercado futuro de juros, uma taxa resultante maior. Por isso que, quando nós vimos aqui essa alternativa de aplicar o recurso no mercado futuro, nós identificamos que era necessária uma quantia menor de dinheiro para liquidar essa dívida, o que tornou essa opção com o mercado futuro melhor. Não desprezando o quê? O gasto operacional, que é controlar todos esses contratos. Então, para enfatizar aqui, olha, caso se considere a possibilidade de se travar as taxas de juros no mercado futuro, uma nova análise deve ser feita, pois a taxa de aplicação, que é uma taxa de um dia para o outro, não serve mais como parâmetro. Essas taxas podem mudar completamente a decisão, que é o que nós vimos neste caso. Com isso, nós terminamos a parte 10, terminamos este caso, liquidação antecipada de financiamento, está aqui. Este caso teve a colaboração do Mariberto, da Mônica e da Mariana. Até o próximo caso.